Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Alemanha 2, meu nome é Thaís e hoje a gente vai dar sequência a essa série de vídeos, essa minissérie de vídeos que a gente começou no último vídeo que a gente postou, em que a gente mostrou como conseguir uma oportunidade aqui na Alemanha. A gente comentou várias possibilidades de bolsa de estudo, onde procurar, trabalho e tudo mais. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma clicada aqui no card que eu vou deixar aqui passando para vocês. E para dar sequência, então, a isso, a gente mostrou como vocês podem conseguir uma oportunidade aqui e agora a gente vai começar a contar as nossas experiências, né? Então, hoje vai ser um vídeo falando sobre como que eu consegui vir para cá. A minha primeira tentativa de vir aqui para a Alemanha, eu concorri ao edital CAPES DAAD. O que é esse edital? Como eu já mencionei ali no outro vídeo, você consegue ter informações sobre ele tanto na página do DAAD, que é uma agência financiadora aqui da Alemanha, como no site da CAPES, que é a agência financiadora lá do Brasil. Mas todas as informações, tudo mais, detalhadinho, assim, o edital, tudo certo, como você se inscreve, blá blá blá, tudo isso tá mais focado no site da CAPES. Aí, o que é esse edital? É uma coisa que, assim, as duas agências financiadoras, a brasileira e a alemã, elas se juntam e você consegue se aplicar. Em uma única aplicação, você vai estar concorrendo ou a uma bolsa do DAAD ou a uma bolsa da CAPES. Elas vão dar bolsas de forma independente. Quem é bolsista CAPES é bolsista CAPES, quem é bolsista DAAD é bolsista DAAD, mas a aplicação é feita de uma vez só. Esse edital do CAPES DAAD, ele é feito para os brasileiros que querem estudar na Alemanha. Isso é abrangente para todas as áreas. Eu concorri com todas as pessoas de todas as áreas do Brasil inteiro. Então, eu concorri eu sou de exatas, né? Eu sou da química, para quem ainda não sabe. Eu concorri com pessoal de medicina, pessoal de filosofia, pessoal de biologia, pessoal de, sei lá, tudo quanto é área que vocês imaginarem. E é um edital que você pode se aplicar para 3 tipos de doutorado. Então, você pode se aplicar para o que eu me apliquei, que foi o caso de doutorado pleno, que significa fazer o doutorado inteiro na Alemanha. Você pode se aplicar para doutorado sanduíche, que significa que você vai fazer um pedaço do seu doutorado na Alemanha. E você pode se aplicar também para doutorado com cotutela, que significa que você vai fazer basicamente tipo metade no Brasil, metade na Alemanha. E no final você vai ter dupla diplomação, assim. Então, você vai ter o título de doutor pela Universidade do Brasil e pela Universidade da Alemanha. Bom, então vamos lá. Eu queria me aplicar a esse edital. Eu já sabia que esse edital existia e que ele era para sair todos os anos, mas no ano que eu queria me aplicar ele ainda não tinha saído. Então o que eu fiz foi, eu li o edital inteiro do ano anterior, porque eu sabia, ou imaginava pelo menos, que as informações seriam muito parecidas e que eu podia me basear nelas, né? Podia confiar naquilo para eu ter um direcionamento do que eu tinha que fazer. Eu li todo o edital, dei uma estudada, grifei, fiz tudo. E o que é mais importante para esse edital é que você já tem que ter um projeto escrito na sua aplicação. Então, quando você vai aplicar, você já tem que saber com qual professor vai ser seu supervisor, qual projeto você vai desenvolver, você já tem que ter um projeto escrito ali, sedimentado, né, baseado em literatura e tudo mais. Um projeto de até 20 páginas, então é relativamente longo. E você já tem que ter o aceite, uma carta do seu professor ou professora que vai te orientar. Então, essa é a pior parte, assim, porque você não pode simplesmente se aplicar, esperar o resultado e depois ver. Não, você já tem que ter entrado em contato com o professor, já tem que ter sido aceito por um professor, já tem que ter discutido o projeto que você vai desenvolver, você já tem que ter escrito um projeto para daí você se aplicar. Então, todo esse processo pré-aplicação pode levar bastante tempo, né? Então, essa foi a minha primeira preocupação, né? Eu sabia que eu tinha que escrever um projeto, sabia que tinha que ser aceita por um professor. Então, essa era a minha tarefa número 1, achar um professor que me aceite. E, então, eu e o Giovanni, né? O Giovanni também, ele vai contar a história dele nos próximos vídeos aí, mas ele, né, participou de todo esse processo junto comigo. Então, nós dois juntos, a gente parou, eu lembro que era carnaval, e ao invés da gente festar e aproveitar e tal, não, a gente ficou em casa, a semana inteira a gente ficou em casa, e a gente fez uma pesquisa super detalhada de todas as universidades da Alemanha, tipo, todas as universidades que a gente achou o link, a gente foi atrás,
foi no link, tentou achar lá, né, a parte de faculdade de química, porque tem universidade que eles separam por departamento, e tem universidades que inclusive não tinha área de química, a gente ficava que nem uns bobos lá procurando e não achava. Mas enfim, e a gente foi link por link, de universidade por universidade, achava o departamento de química, achava os professores de pesquisa, achava as linhas de pesquisa, porque a gente também tinha que achar um professor que fizesse algum assunto relacionado com o que a gente quer fazer, né? Não adianta nada a gente achar... Eu, por exemplo, não gosto muito de química orgânica, então não adianta nada eu achar um professor numa universidade super boa, não sei o que, mas que faz síntese orgânica. Eu não vou me interessar com isso, não é uma coisa que eu gostaria de fazer agora. Então, tem que fazer toda essa pesquisa hiper detalhada para daí achar se tem um professor que você se enquadra, que você acha que você gostaria de estar estudando o que aquela pessoa estuda também, né? No meu caso, eu queria muito, eu já trabalhava com eletroquímica, eu sempre gostei disso, eu queria continuar nessa área, e eu também queria trabalhar com nanomateriais, que é uma coisa que também sempre me interessou bastante, assim. Então, esses foram os meus 2 filtros, né? Eletroquímica ou nanomateriais. E eu fiz uma planilha enorme, falando do professor, qual universidade, coloquei o link, né? Porque depois você não acha mais os links, porque são 1000 links. Mas enfim, a gente fez toda essa pesquisa, demorou bastante, eu lembro que foi uma semana inteira que a gente ficou lá o dia inteiro procurando, vendo o site, achando o professor, blá blá blá. E daí beleza, separei lá os professores que eu queria mandar. Aí vem a próxima etapa, que é a escrita do e-mail para você entrar em contato com o seu professor, né? Eu nunca tinha feito isso e foi bem desafiador, assim. Eu pesquisei bastante. Tem bastante conteúdo na internet sobre como escrever uma cover letter, mas normalmente esses conteúdos são mais focados para pessoas que estão se aplicando à empresa, né? E não a um doutorado. Então, isso muda um pouco, né? Porque é diferente a abordagem que você tem que escrever e tudo mais. Então, né, tinha que ficar filtrando também as informações. Mas foi muito útil, de uma forma geral, assim, foi muito útil esses links que eu só coloquei no Google mesmo, como escrever uma cover letter, e li e me baseei naquilo para escrever o meu e-mail. Terminei de escrever meu e-mail, que também demorou bastante tempo, demorou um tempo, porque eu tive que ler tudo isso e tudo mais. Aí eu lembro que eu falei com uma amiga minha, a Bea, porque ela tinha o nível de inglês, né? O nível de inglês dela é bem melhor que o meu. Aí eu falei, Bea, por favor, corrige o meu e-mail, porque eu quero que, né, ver se tá tudo bem, dá pitaco mesmo, fala o que você acha que pode melhorar. E é isso. Ela corrigiu meu e-mail. E ela comentou assim, olha, eu acho que talvez teu e-mail esteja muito longo, porque, né, realmente os professores de universidade, eles são muito ocupados. Então, você basicamente tem que ser muito sucinto, chamar a atenção dos caras, mas não escrever aquele livro, assim. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode ser tão enxuto, que daí você não vai falar tudo que você quer falar sobre você e tudo mais. Então, né, acaba sendo um pouco difícil. E daí eu prestei atenção, porque a professora, que é a minha professora, que é a professora que eu mais queria que me aceitasse mesmo, estava no meu top 1 lá da minha lista. No site dela tá escrito, se você quer se aplicar, mande um short e-mail para mim, né? E daí eu pensei, não, então realmente é muito importante que eu mande um e-mail mais curto. Então, né, aí fui de novo, comecei de novo a escrever, baseado no meu primeiro rascunho mais longo. Aí dei um jeito de escrever ele um pouco mais curto, mas assim, é um processo que demora. Todo esse processo de procura de professores e de escrita de e-mail, né? Eu tive que escrever um currículo, assim, do zero também, né? Porque eu tinha o currículo Lattes, que na Europa não serve pra nada. Não que não serve pra nada, mas assim, eles não conhecem isso. Você tem que dar um currículo normal, né? Assim. E então tive que criar um currículo todo do zero também. Aí também foi toda uma parte de pesquisa, como escrever um currículo, blá blá blá. Todo esse processo demorou bastante mesmo, mas foi um tempo que eu faria tudo de novo se fosse necessário. E não é uma perda de tempo de forma alguma, é um investimento de tempo, porque realmente você tem que escrever, né? Você tem que saber para qual professor você quer mandar. Você tem que escrever uma carta, um e-mail que chame a atenção do cara, que ele fale, pô, legal, quero saber um pouco mais sobre essa pessoa, né? Isso aqui me chamou a atenção. Então, eles devem receber aplicação basicamente diariamente ou muito frequentemente. Então, assim, vale muito a pena você parar e fazer essa parte com atenção, né? Não, só escreve aí qualquer coisa e vamos ver o que dá. Aí, beleza, tendo meu e-mail pronto, decidi mandar para os professores. A minha primeira remessa, eu separei 3 professores para mandar,
Por quê? Normalmente eles, né, como eu falei, eles são muito ocupados. Então tem alguns que, cara, o teu e-mail eles nem vão ver, ou eles vão ler e não vão responder, ou, né, sei lá, às vezes eles realmente vêm, mas eles não têm uma posição pra você naquele momento e tal. Então assim, eu pensei, não vou mandar pra ter que ficar esperando, vai ficar com toda aquela ansiedade e tudo mais, pra daí, né, às vezes você nem receber uma resposta e nem saber quando que você tem que avançar pra mandar pro outro professor. Então eu mandei pra 3, daí eu pensei, vamos ver o que vai dar. Um deles nunca me respondeu, tô esperando a resposta dele até hoje, então, né, como vocês veem, tem uns que realmente não respondem. Teve o outro que me respondeu e ele falou, muito obrigado pelo seu interesse e tudo mais, mas não temos vagas disponíveis no momento e tal. E teve a minha professora que, né, adiantando, obviamente já deu certo que eu estou aqui, mas ela me respondeu já marcando uma entrevista. E eu lembro que eu mandei e-mail para ela na quinta-feira. Eu mandei e-mail, acordei de madrugada, 5 horas da manhã, porque você também tem que pensar no fuso, né? Então era 5 horas pra frente. Eu queria que ela recebesse às 10 da manhã, porque eram as office hours dela. Então eu acordei 5 da manhã, naquele momento eu não sei se não tinha ou se eu não sabia que o Gmail tinha como você programar o e-mail para um determinado horário, né? Hoje eu já sei, o que facilita muito a sua vida. Mas naquele momento eu não sabia. Então eu tinha deixado o e-mail prontíssimo, como rascunho. Acordei 5 horas da manhã só pra mandar o e-mail pra ela apertar o botão de enviar. E daí voltei a dormir depois de algum tempo, porque também fiquei nervosa e perdi o sono. Mas eu lembro que eu mandei pra ela numa quinta-feira, 5 horas da manhã. No mesmo dia, quinta-feira, às 9h30 da manhã, ela já me respondeu. Então foi super rápido. E ela já respondeu falando, não, obrigado pela sua aplicação, tal, vamos fazer uma entrevista por Skype na terça-feira de manhã. E daí ela falou pra eu preparar uma apresentação sobre as minhas expertises, que é sobre o que eu já fiz, o que eu sei fazer, né, tudo mais. E daí ela me mandou também 3 artigos que era pra eu ler, né, sobre as coisas que ela trabalha, era pra eu ler e a gente ia discutir sobre esses 3 artigos. O que foi muito bom porque também direciona, né, sobre o que você tem que estudar, né, pra sua entrevista. No final de semana, então, eu fiz essa apresentação, li os artigos, eu lembro que eu fiquei desesperada porque tinha umas coisas que eu não entendia, era uma coisa super nova que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu lembro que eu pensava, eu sou uma pessoa que chora bastante, e eu pensava, eu não posso chorar de desespero porque eu não posso perder nada de tempo, porque eu preciso entender esses artigos e eu preciso conseguir discutir isso com ela. E daí, no fim, fizemos a entrevista na terça-feira, foi uma entrevista bem legal, eu lembro que durou, assim, umas 2 horas. O papo rolou bem, assim, sabe? Foi uma conexão legal, assim. Eu me senti muito bem. Foi a minha primeira entrevista em inglês. Eu tava super nervosa. Nunca tinha falado em inglês com alguém que era gringo mesmo, né? Quando a gente tá falando inglês com outra pessoa em português é muito fácil, porque se a gente não sabe uma palavra, a gente fala a palavra em português e a pessoa vai entender. Nesse caso, ela não ia entender. Eu já tava falando sobre um tópico que eu nunca tinha ouvido falar. E, enfim, foi bem desafiador pra mim. Mas eu saí daquela entrevista e eu tava me sentindo muito bem, sabe? Porque eu sabia que eu tinha dado o meu melhor, assim, e eu tava esperançosa, assim, que desse certo. Aí eu acho que no mesmo dia, se eu não me engano, assim, mais de tarde, fim da tarde, 4 e pouco, 5 horas, ela me mandou um e-mail falando, você teria, né, uma meia horinha pra gente conversar amanhã e tal. Daí na quarta-feira, eu fiz de novo uma Skype meeting com ela, e daí ela me aceitou. Então, pra mim, foi um processo muitíssimo rápido, que eu acho que foi muito fora da curva. E eu tô falando isso para caso você que queira, né, se aplicar, que tenha interesse ou que esteja aplicando nesse momento, eu tô falando isso para que você não pense, tipo, nossa, mas o dela foi tão rápido e o meu tá demorando, não, então o meu vai dar errado. Não, porque pelo que eu já conversei com outras pessoas, o meu processo acho que foi realmente muito rápido em relação a ela responder rápido, entrevista e tudo mais. Então, se o seu está demorando um pouco mais, não se desespere, é normal. Aí, uma vez que ela me aceitou, eu tinha então que escrever um projeto, né? Porque para aplicar pro CAPS DAD eu precisava de um projeto. Eu conversei sobre isso com ela na entrevista, eu falei, eu preciso de financiamento, eu não tenho como ir sozinha, né, assim, sem receber nada, eu preciso de alguma coisa. Mas uma coisa que eu já ouvi dizer que é muito bem visto, e realmente é muito bem visto, é se você oferece oportunidades, e você já tem, né, uma possibilidade, uma carta na manga ali e tal, tudo mais, que foi exatamente o que eu fiz, né? Então eu falei assim, eu preciso, né, de financiamento e tudo mais, e eu tenho já uma possibilidade. Então você não fala assim, me contrata aí, eu preciso que você me contrate, sabe? Eu falei assim, eu sei que tem eu sei que vai ter um edital, que é, né, a CAPS DAD, blá blá, expliquei tudo pra ela o que era. Eu falei, para isso a gente precisa escrever um projeto, tudo mais. Esse ano ainda não saiu o edital, mas normalmente sai por julho.
Então acredito que lá por julho vai sair. Detalhe que a minha entrevista com ela foi em maio, né? E daí ela falou, então, beleza, então vamos ver isso, né? Vamos se aplicar nisso daí. Aí ela falou assim, olha, então me manda 3 projetos. Aí eu fiquei desesperada, né? Porque pensei, meu Deus do céu, 3 projetos? É muito grande um projeto. Eu tava no meio do mestrado, gente, assim, tudo isso acontecendo no meio do mestrado, que já é uma coisa que demanda muito tempo e tudo mais. Então, eu pensei, tá, como é que eu vou escrever 3 projetos? Aí eu conversei com um professor lá na minha universidade e ele falou assim, não, então não escreve 3 projetos, porque isso é realmente inviável nesse momento, mas ela quer 3 ideias. Então, escreve 3 resumos de propostas, manda para ela, né, de cerca de uma página de Word, 1,5 página, cada proposta, envia para ela, deixa claro que são resumos de propostas e que é para ela escolher uma ideia, a partir da escolha dela, aí você escreve um projeto mesmo. Beleza. Foi isso que eu fiz. Demorou mais um tempão, porque eu tive que ler vários artigos do grupo dela, eu não sabia direito as coisas que ela mexia. Aí tive que ler vários artigos para entender o que ela fazia e daí para pensar em ideias de 3 projetos novos, né? Porque doutorado você faz uma pesquisa nova que ninguém nunca fez na vida e propor isso para ela. Aí isso também demorou um tempo, mas eu consegui mandar para ela. Ela viu, me mandou, né, a gente teve toda essa conversa, assim, foi muito legal porque eu vim com as ideias e ela, né, deu uma rearranjada, adicionou isso, adicionou aquilo, tirou aquilo, deu aquela organizada, né, e acho que ficou bem legal, assim. Aí, com base nisso, eu escrevi o projeto, que era de até 20 páginas, mandei o projeto para ela corrigiu muito bem, assim, como se fosse realmente uma aluna dela, sabe. Nossa, foi bem legal, assim, a correção dela, sabe. Ela demorou, assim, eu tava desesperada já no final, assim, ela demorou, mas corrigiu. Aí no fim, esse edital da CAPES DAD do meu ano, de quando eu fiz, que foi 2019, para começar a bolsa em 2020, no ano anterior esse edital tinha saído lá por julho, então eu estava esperando que ele saísse lá por julho. Ele atrasou, ele saiu em novembro para você se inscrever até o final, até dia 21 de dezembro, se eu não me engano. Então já atrasou nisso, né? Eu já estava desesperada porque eu já tinha conversado com ela em maio, demorou meses só para eu conseguir começar a inscrição. O projeto já estava escrito e o edital não saía, sabe? Mas beleza, o edital saiu. Aí tinha alguns processos, né? Tinha, acho que uma primeira seleção, aí ia ter entrevista e depois ia ter uma segunda seleção né, final dos aprovados das bolsas. Eram 10 bolsas da CAPES para doutorado pleno, né? Que era a minha modalidade que eu estava concorrendo, e 10 bolsas do DAAD. Quando você se aplica, você simplesmente se aplica. Você não pode escolher, você não pode ter uma preferência por nenhum desses órgãos que vão te financiar. Então, a decisão completa de quem vai te financiar é da CAPES e do DAAD. E daí o que aconteceu foi, veio a pandemia, né, no meio da história. E daí o edital foi deixado em stand-by. Assim, ele não foi cancelado, mas ele foi deixado em stand-by. Então, assim, é um processo que você já fica muito nervoso, você já fica muito na expectativa. Você está contando para as pessoas ficam te perguntando, elas querem atualizações, você também quer, e você quer dar atualizações para as pessoas, mas você não consegue porque não sai mais informação, sabe? Por esse simples motivo, assim, demora, e daí ficou em stand-by, e daí eles decidiram, no fim, não ter essa etapa parcial de pré-selecionados para uma entrevista, para depois dar a seleção final. Então a entrevista foi cancelada, e eles fizeram apenas uma seleção final e já deram os resultados dos bolsistas. Aí o resultado é diferente também. Então a única coisa que é junto é a aplicação. O resultado da CAPES e o resultado do DAAD são dados de forma independentes também. O DAAD, ele não libera uma lista falando, esses são os aprovados, como normalmente a gente é acostumado. Não, eles enviam o e-mail diretamente para o bolsista que foi selecionado. E os bolsistas que não são selecionados não recebem e-mail. Então, assim, e todos os bolsistas, assim, a gente tinha um grupo, né, porque a galera se une, porque é tanta informação, é tanta coisa que a galera fica perdida, que ainda bem que alguém teve a ideia de fazer um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, então a gente tinha um grupo do WhatsApp. E daí lá em junho, galera, junho de 2020, saiu primeiro umas pessoas lá, gente, recebi um e-mail falando que eu vou ser bolsista. Recebi um e-mail, não sei o quê. E daí as pessoas, elas não recebem um e-mail todas juntas, os do bolsista DAD, eles não recebem um e-mail todos juntos, então fica naquela, meu Deus, eu não recebi, mas será que eu não vou ser? Mas será que eu vou ser daqui a pouco? Então, assim, eu lembro que foi uns 3 dias até todos os bolsistas do DAD receberem, tipo, 3 dias, gente. Quando você tá numa situação de nervosismo, assim, era uma coisa muito importante pra mim, assim. Então, mexe bastante com as emoções, né? Ia mudar toda a minha vida se eu fosse selecionada ou não, né? Então, assim, realmente tava dando muita importância pra aquilo.
E eu tinha quase certeza que eu ia ser selecionada, porque eu tava com uma nota super boa também e tudo mais. Aí no fim, eu não fui selecionada pelo DAD. Aí eu tinha certeza que eu ia então ser selecionada pela CAPES. Aí demorou mais um pouquinho, mais uns dias ali, pro resultado da CAPES sair. Quando o resultado da CAPES saiu, das 10 bolsas que eram para o doutorado pleno, um total de 0 bolsas foi concedido. Então, eu não consegui nenhuma bolsa, nem outra. Mas assim, eu fiquei de reserva, porque realmente eu tava bem na tampa, assim. A minha nota, eles dão uns pareceres, né? Eu recebi 3 avaliações do meu projeto, tudo mais de várias coisas do projeto que eles avaliam. Eu recebi 3 notas. A média das minhas notas ficou 92 de 100. Eu fiquei em 11º/12º, porque eu fiquei em 11º, empatado com outro menino que é da filosofia, que também ficou com 92. E um dos bolsistas da AD que foram selecionados, eu acho que eles eram, tipo, o último ali tinha 92 ponto alguma coisa, 93. Então, eu fiquei muito no topinho, mas não o suficiente, né? Mas assim, se eu fiquei, né, 12º que seja, tinha mais de 100 aplicantes, né? Então, assim, eu fiquei bem feliz com a minha colocação, mas, né, não era suficiente. Mas assim, aí eu fiquei na reserva do DAD. O que isso significa? Se algum bolsista desistir da bolsa, né, falar, não quero mais, não sei o quê, a bolsa fica vaga, né, ela sobra. Então, eles podem chamar quem está na reserva para ocupar aquela bolsa. E daí eu fiquei na reserva e isso durou mais um mês até eu receber um e-mail falando nenhum bolsista desistiu da bolsa, então você também não vai receber uma. Então, assim, foi um processo bem longo, eu diria, porque eu comecei essa minha preparação de procurar os professores. Era carnaval, então era tipo, sei lá, fevereiro, março no máximo. Procurar os professores, escrever e-mail, mandar e-mail, né, ter essa entrevista, escrever projeto, blá blá blá, se aplicar, esperar. Tudo isso, até o resultado final, já era julho, gente, de 2020. Então foi de março de 2019 até julho de 2020 que eu fiquei nessa de meu Deus, e no fim não deu certo, né? Mas, de algum jeito, eu fiz dar certo, né? Porque eu estou aqui nesse momento. Isso vai ficar pro próximo vídeo. Então, se você tá curioso, quer saber o que eu fiz, então, depois dessa tentativa que não deu exatamente o que eu queria, como que eu fiz pra vir pra cá, fica ligado no próximo vídeo, que no próximo vídeo eu vou contar tudo certinho pra vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curte aí, dá aquele joinha básico, comenta aí se você gostou e se inscreve no canal. Só clicar aqui no botãozinho vermelho do cantinho pra ficar inscrito e não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo, galera. Um beijo, tchau, tchau!